Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao setor de varejo, uma informação relacionada à Light, um comunicado ao mercado de Irani, um comunicado ao mercado de BMG, um fato relevante de Banrisul, os destaques, a prévia operacional de Energias do Brasil, dois comunicados ao mercado de Petrobras e uma informação relacionada ao Luiz Barsi Filho. Então vamos ouvir. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com uma informação que impacta no varejo e na economia como um todo, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base, tá? Esse texto aqui que vai agora para promulgação da PEC dos auxílios em segundo turno, 2 turnos para aprovação do emenda constitucional, ou seja, uma PEC, projeto de emenda constitucional. Essa proposta, ela amplia programas sociais com a abertura de 41,25 bilhões de reais em créditos extraordinários. Muito disso aqui vem do quê? Vem da venda da Eletrobras. E o que foi então aprovado? A PEC dos auxílios, ela amplia de R$ 400 reais para R$ 600 reais o valor das parcelas mensais pagas pelo Auxílio Brasil e zera a fila de beneficiários do programa Auxílio Brasil, hoje estimada pelo Ministério da Cidadania em 1,5 milhão de famílias. Então é R$ 200 reais a mais e ainda zera a fila de beneficiários. A proposta também aumenta o valor do Auxílio Gás, de modo a garantir a compra de um botijão a cada 2 meses para um público de 5,8 milhões de famílias, e institui o voucher caminhoneiro, auxílio caminhoneiro, para transportadores autônomos, no valor de R$ 1.000 mensais. Esse aqui é um dos mais pesados, né? O texto ainda prevê pagamento de auxílio emergencial para taxistas até o limite de 2 bilhões de reais e traz dispositivo para assegurar suplementação orçamentária de 500 milhões ao programa Alimenta Brasil. Essas medidas valem até o final de 2022. Por conta de ser um estado emergencial, essas despesas de mais de 40 bilhões de reais driblam a chamada regra de ouro das finanças públicas, que diz que o Tesouro Nacional não pode se endividar para financiar gastos correntes. Você só pode fazer endividamento para investimentos, mas aqui, foi excepcionada essa regra diante do estado de recessão que estamos vivendo. E aí, o grande efeito disso aqui, inicialmente, vai ser o quê? Vai ser um desafogamento das famílias, obviamente, as famílias mais carentes e quem trabalha com transporte. Contudo, essa injeção de dinheiro artificial na economia terá mais consequências no futuro que a gente já sabe. A inflação poderá ser ainda pior no ano que vem, porque a conta uma hora chega. O governo não dá nada de graça. Ele tira das pessoas e dá para outras. Ele promove sacrifícios entre pessoas, de tal modo que uma hora a conta chega, ele vai empurrando com a barriga até que se torna insustentável. De qualquer forma, como o mercado é especulativo no curto prazo, as ações das varejistas subiram muito com a expectativa de aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Aqui como exemplo, a Magazine Luiza subiu 11,42% no último mês e do dia 4 de julho até o dia 12 de julho, ela subiu simplesmente 37,56%. Foi subindo um dia após o outro. O grande motivo foi isso e também porque houve uma redução da inflação, o que acaba beneficiando varejistas. Mas a gente sabe que isso vai ser meramente temporário, porque com essa injeção de liquidez no mercado, a inflação poderá ser ainda superior. Mas enfim, essa é a explicação aí para a alta do varejo nos últimos dias. Em relação à Light, ela elegeu ali Otávio Lopes, o fundador da Equatorial Energia, como novo CEO. E aí as ações subiram 11,72%. O executivo vai assumir o comando da companhia, da Light, em 15 de agosto. A Light, que é uma companhia que tem sofrido bastante nos últimos anos, em alguns momentos com prejuízo, tem vários institucionais aí com grande expectativa na retomada da empresa. E aí, colocando-se como CEO, o fundador ali da Equatorial, que para quem não sabe, é uma das empresas do setor elétrico que mais entregaram rentabilidade nos últimos anos, veja isso aqui, 800% desde 2010, isso fez com que o mercado especulasse que a Light pode ser colocada nos trilhos. Prosseguindo aqui, em relação à Irani, um comunicado ao mercado, em que ela publica aqui a sua agenda de publicação de resultados do segundo trimestre de 2022, vai ser no dia 29 de julho de 2022, antes da abertura do mercado. No dia 1º de agosto, vai ser ali a teleconferência de resultados. E antes de continuar, só lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição e no comentário fixado o link para que você possa testar 7 dias grátis a plataforma AGF+. É uma plataforma interessante, eu recomendo muito. Você pode testar 7 dias grátis, se não servir para você, simplesmente é só você cancelar. Prosseguindo aqui, em relação ao Banco BMG, um comunicado ao mercado, em que ele informa ali que recebeu correspondência encaminhada pelo acionista João Anis Guimarães, comunicando ali sobre a operação de doação de parte das suas ações ordinárias e preferenciais de emissão do banco para os seus herdeiros, o que ocasionou uma redução em sua participação para 5,08% das ordinárias e
8,95% das preferenciais que são negociadas no mercado, BMGB 4. Essa doação aí não altera e não visa alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa do banco. Dessa forma, então, o senhor João Anis Guimarães, da família Guimarães, que controla o BMG, passou a deter 6,48% das ações do banco, sendo que a família Guimarães é a controladora aqui do banco, né? Detendo mais de 82% das ações ordinárias do BMG, sendo que o free float do banco é baixo, né? 17,8%, e somente preferenciais são negociados. Prosseguindo aqui, em relação ao Banrisul, um fato relevante a respeito de um programa de desligamento voluntário ou demissão voluntária, como queira. E então o Banrisul traz aqui, considerando as tratativas relacionadas à database da categoria dos bancários, informa que iniciará negociação com as entidades sindicais dos bancários, visando a implementação de um acordo coletivo de trabalho, que é um acordo realizado entre empresas e sindicatos, que formam ali uma lei entre eles, contemplando programa de desligamento de empregados. Fazer ali um PDD, denominado Programa de Desligamento Voluntário 2022, PDV 2022. Caso aprovado e firmado o acordo, as etapas seguintes necessárias para sua implementação serão adotadas pelo Banrisul. Então o Banrisul aí quer reduzir o número de funcionários, que é uma tendência que está ocorrendo com os bancões aí já há algum tempo, fechamento de agências, programa de desligamento voluntário, e principalmente no atual momento em que startups, não é o caso do Banrisul, mas startups e várias empresas como um todo estão aí fazendo várias e várias demissões. A própria Alphabet, controladora do Google, diminuiu o número de contratações. E aí, mesmo com empresas ali não são, digamos, de tecnologia, apesar de que é muito difícil falar isso hoje, todas as empresas deveriam ser de tecnologia, mas enfim, um Banrisul aí também está precisando seguir essa tendência diante da recessão. Prosseguindo aqui, em relação a Energias do Brasil, ela publicou ali o seu release operacional do segundo TRI, que é uma prévia, né? E aí o que ela traz aqui? Que dentro do segmento de distribuição, lembrando que a empresa atua tanto em distribuição, transmissão ali, é uma empresa que tem uma excelente alocação de capital, inclusive, o volume de energia distribuída aumentou 3% no trimestre, sendo 2,2% na EDP São Paulo e 4,3% na EDP Espírito Santo. No semestre, o volume de energia distribuída aumentou 2,4%. Então, no ano, teve esse aumento aqui, né, em relação ao mesmo período do ano passado. E é assim então que é repartida a receita de energia distribuída aqui da Energias do Brasil, EDP São Paulo, EDP Espírito Santo, 44% setor industrial, 16% setor comercial, 4% rural, 8% outros. A companhia diz que o aumento do consumo de energia distribuída é resultante da melhora da atividade econômica, refletindo nos setores do comércio e serviços, minimizado aí pelo impacto negativo das condições climáticas. Por outro lado, em relação ao número de energia vendida à geração hídrica aqui, houve uma redução de 14,7%, resultante aí da redução de contratos bilaterais estabelecidos no período. E com relação aqui ao volume de energia comercializada, houve um aumento de 22%. Então só na geração ali que teve uma queda. No geral, então podemos esperar um resultado bom ali de Energias do Brasil para o segundo trimestre de 2022. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, ela traz aqui um comunicado ao mercado atualizando a respeito da venda de participação em empresa do setor elétrico, a UEG Araucária SA, né? A empresa ali em continuidade ao comunicado ao mercado do dia 3 de junho, informa o início da fase não vinculante referente à venda da totalidade da participação de 18,8% na UEG Araucária. Os compradores vão receber ali um memorando descritivo contendo as informações mais detalhadas sobre a companhia em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio de propostas não vinculantes. Em relação à UEG Araucária, que é a usina elétrica e gás de Araucária, ela é uma sociedade entre o grupo Copel e Petrobras, constituída de uma usina de geração a gás natural, localizada ali em Araucária, no Paraná, próxima ao gasoduto Bolívia-Brasil. Entrou em operação em 2002 e possui ali capacidade instalada total de 484 megawatts. Vamos aí aguardar então o prosseguimento da venda da UEG Araucária. E a Petrobras ainda informou aqui a respeito do resultado da oferta de recompra de títulos, ou seja, redução de endividamento aqui. Ela informa ali que o pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá ali no dia 15 de julho de 2022, considerando que o montante total ofertado pelos investidores não excedeu o limite que anteriormente foi publicado pela Petrobras de 1,5 bilhão de dólares, o volume total ofertado em cada uma das séries então foi aceito. Veja só que os títulos aqui recomprados foram notes, tinham vencimento ali 2025, 2029, 2030, 2049
uma excelente antecipação de dívida da Petrobras. E finalizando aqui com uma informação relacionada ao Sr. Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Hoje ele está mirando em empresas com projetos novos e está descartando aquelas que remuneram acionistas com esmolas. Leia-se aqui, por exemplo, a Itaúsa, né? Ele já chegou a mencionar esse tipo de coisa. É que se a gente parar para pensar também, o Barsi com essa idade não tem como ficar esperando, por exemplo, uma Itaúsa entregar rentabilidade para seus acionistas a longo prazo. É óbvio que ele precisa ali de excelentes dividendos. Então é bem justificável a postura dele em relação à Itaúsa nesse caso. Mas isso para ele, que já é um mega bilionário e é alguém ali já com uma idade avançada. Se você tem uma idade avançada, você não pode ficar esperando uma empresa se valorizar ou os projetos de uma empresa ali se consolidarem. Você precisa de dividendo imediato. A pessoa de 70, 80 anos não tem como esperar como um jovem de 20, 30 anos. E aí então o Barsi, ele reduziu o ritmo das compras em relação ao começo do ano, está comprando menos. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu continuo comprando, mas com uma velocidade menor, porque os preços evoluíram. Então algumas ações da carteira dele acabaram evoluindo ali. Ano passado mesmo, e 2020, foram os anos ali da Unipar que fizeram uma grande explosão na carteira do Barsi. Simplesmente ele saiu de 2 bi para 4 bi. Não sei se você se lembra, mas até 2020 ou 2021 o pessoal ainda falava que ele tinha apenas 2 bi. Só que a Unipar fez aquela explosão, ele chegou hoje a ter 4 bilhões de reais em patrimônio investido. E a empresa aí que ele está comprando é a Auren, que é a antiga CESP, se apresenta como uma das maiores plataformas de renováveis e comercialização do país. Ele ainda está comprando Vibra, né? Bem como Cosan. E ainda ele também fez declarações sobre o IRB, que já está acumulando aí uma desvalorização de cerca de 90%. Para o Barsi, a empresa está recuperada, tá? Mas precisa de um impulso, que será o aumento de capital, o follow-on. E aí abre aspas para falar do Barsi. É como uma locomotiva, está no trilho, mas não anda. Precisa de combustível e o combustível é a capitalização. Lembrando que na semana passada, a Luizy foi eleita ali para integrar ali o comitê de auditoria da resseguradora, algo que eu considero positivo, afinal pode gerar mais confiança para o IRB, que está ali com uma grande crise de confiança, né? E com os contratos ali um tanto quanto podres ainda. E aí, segundo o Barsi, a lição de casa já foi feita, ela já está no caminho certo, só precisa de impulso, que seria a capitalização. Então isso é complicado. Se tiver follow-on, sua participação acionária em IRB vai ser pulverizada ainda mais. Então pode ser que a ação chegue a cair ainda mais, mesmo hoje, negociada abaixo do valor de patrimônio líquido da empresa. Ela está negociando a 0,73. Esse nível é muito baixo, mas é por conta do risco hoje da empresa, que continua dando prejuízo mesmo nesse ano de 2022. Eu sigo ali com a minha pequena posição em IRB, perdendo 63%, porque meu preço médio é 5,79. É uma ação de extremo risco, mas minha exposição no papel é de apenas 1,5%, frente ao capital total aqui investido dentro da carteira pública, mas não vou comprar nem vender. Já montei minha gestão de risco e agora é só aguardar, né? Afinal, o prêmio está em se ficar parado, é como diz ali o Charlie Munger. Então eu vou ficar quieto aqui, sem girar, sem vender. Claro que até considero um argumento razoável. Muita gente fala, pô, você poderia estar utilizando esses recursos para comprar outras ações que sejam melhores. Mas como eu já me posicionei e muitas vezes os grandes movimentos ocorrem num período curto de tempo e você não estava posicionado, prefiro não fazer isso. Eu não tô aqui para ficar especulando com o IRB. Se fosse para eu estar especulando, eu já teria estopado faz tempo, com 10, 15% de perda. Tô pensando aqui realmente na recuperação de IRB como um investimento. Mas, de novo, com gestão de risco, uma pequena posição. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com o Barsi a respeito do IRB? Ele tá no caminho certo e só precisa do follow-on para conseguir, então, se recuperar de vez? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!